Como orar corretamente? Você sabe como orar corretamente? Existe um jeito, uma fórmula certa de orarmos? Como orar? Em pé, deitado, sentado? Orar falando alto? Orar falando baixo? Orar somente mentalizando? Qual a melhor forma? Como eu devo orar? Como começar uma oração? Olá, eu me chamo Viviane e gostaria de te convidar para estar aqui comigo neste vídeo, para que juntos, à luz da palavra, nós possamos entender a respeito desse tema tão conhecido no nosso meio, oração. Nós estamos numa série de vídeos falando a respeito dos aspectos da oração, chaves da oração, e hoje nós vamos falar como orar corretamente. Se você tem essa dúvida, então vem comigo e junto à luz da palavra nós vamos compreender a respeito da oração. No vídeo passado nós falamos a respeito de que Deus não responde às nossas necessidades, Deus responde à nossa fé. E nós entendemos que essa é a chave principal da oração para que as nossas petições diante daquele que nós apresentamos, as nossas orações, petições, sejam respondidas. Porque no livro de Hebreus nós aprendemos que Deus recompensa aqueles que creem que Ele responde e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós aprendemos isso à luz da palavra. E hoje nós vamos aprender como orar corretamente. Durante um período, no outro vídeo eu disse, eu fui líder de intercessão da minha comunidade local e eu pude ver a deficiência em relação à oração no meio cristão, no nosso meio, né? Na verdade, não no meio cristão em geral, mas da minha comunidade, eu pude perceber que alguns irmãos tinham muita dificuldade, em relação à oração, em tempo de qualidade de oração, como orar, qual a melhor forma de orar. Existe uma fórmula mágica a qual eu oro hoje, amanhã Deus já vai responder a minha oração. Primeiro eu queria que você entendesse algo. A oração, ela não é uma fórmula mágica, onde ativamos um botão espiritual e prontamente Deus nos responde. Não é miojo. 3 minutos está pronto. Nós somos muito imediatista. E claro, eu não sou diferente de você. Por muitas vezes, eu me questionava. Por que a demora? Por que passando por situações que... por que Deus não me responde? O que será que eu estou fazendo de errado? E a palavra, ela nos traz muitas respostas a esses questionamentos de oração. Se eu estou passando por uma necessidade, se Deus me conhece, sabe das minhas necessidades, por que Ele não me responde? E a gente precisa de uma forma assim, não digo pelo nosso intelecto, mas pelo Espírito que há em nós. Compreendermos que as coisas elas não são imediatistas como nós. Nós vivemos numa era onde tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. Você pede pelo iFood e a comida chega quente, rápida, e se demorar, nós já ficamos bravos ali, já não nos damos por satisfeitos, onde uma conversa pelo WhatsApp tem que ser muito rápido e um e-mail que a gente envia deve ser prontamente respondido. Irmãos, queridos, nessa era de imediatismo, nossas orações, elas não são o iFood do céu. Não são o iFood do céu, onde você faz um pedido e prontamente tem um anjo na sua porta entregando o seu pedido de oração. Não é assim que funciona. Nós não devemos ser meninos na fé. O que a palavra de Deus diz a respeito de tempo? No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tudo tem um tempo, até mesmo para as nossas petições. Existem situações que nós passamos que são situações graves, são situações difíceis, são situações de adversidades, mas nós vamos vencer
através da nossa perseverança. Então nós temos que compreender as estações às quais nós estamos passando na nossa individualidade. Cada um está passando por um momento. Alguns estão passando pelo deserto. O deserto é lugar do quê? Lugar de dependência, onde você não faz absolutamente nada, onde você vai plantar e não vai crescer nada, aonde você vai ter que depender totalmente de Deus, exclusivamente dele. Não que nós, que não estamos passando por um tempo de deserto, não devemos depender. Nós devemos depender totalmente. Nós não devemos ser independentes, nós devemos ser dependentes de Deus em todo o tempo. Mas quando nós estamos no deserto, algumas coisas vão demorar um pouco mais de tempo se nós não compreendermos e entendermos aquilo que Deus quer consertar em nós, porque Deus está transformando, forjando o nosso caráter. Então há um tempo determinado para todas as coisas. E explicando e fechando este ponto, agora nós vamos entender lá no livro de Mateus, capítulo 6, dos versos 5 ao 13, onde o Senhor Jesus, ele nos ensina como nós devemos orar. Então nós temos aqui uma orientação do Senhor, porque os discípulos, eles perguntam ao Senhor Jesus: Mestre, como nós devemos orar? Então o Senhor Jesus, ele responde, né? No verso 5 diz assim: Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. O que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui? Você não precisa fazer a sua oração pública. Se você está orando pessoalmente, você não precisa ser um religioso, mostrar, olha como eu sou uma pessoa que oro muito, uma pessoa de oração. Olha como eu sou. O Senhor Jesus, ele está dizendo, não seja assim. Não é necessário você ter palco. Não é preciso você ter palco. Tanto que no verso 6 ele diz assim: Mas tu, quando orares, entra no seu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, você vai entrar no seu aposento, no seu quarto. Que o quarto ele nos remete? Um lugar onde nós vamos sair das distrações. Você não precisa de um público para ver você orando a Deus. Mas você se retira, vai para um ambiente tranquilo, onde ali, secretamente, você diante do teu pai, que te conhece, que sabe quem é você vai orar a ele e secretamente ele vai te ver e vai te recompensar publicamente. Ou seja, aquilo que você vai viver, todos verão, mas você não precisa mostrar para todos que você que você é uma pessoa super religiosa, aquela pessoa que, olha como eu sou uma pessoa de oração. Deus não precisa que você seja assim. O Senhor, ele te chama para um lugar secreto de intimidade e relacionamento. Quarto nos remete a isso. No verso 7 diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de nós pedirmos algo para Ele. O Senhor conhece as nossas necessidades. Mas isso não significa que nós não devemos apresentar diante deles as nossas petições. Tanto que no vídeo anterior, nós falamos que é necessário, a palavra de Deus fala, que nós devemos apresentar as nossas petições diante do Senhor. Então aqui ele está falando, ele já conhece suas petições. Não precisa você ficar repetindo o tempo todo o que você precisa. Uma reza ou outra coisa que remete a várias repetições, várias repetições. Eu vou fazer você refletir aqui comigo. Imagine você dialogando com um amigo seu, ou com um cônjuge, ou com outra pessoa, com seu chefe, com alguém do trabalho, você ficar repetindo a mesma coisa. Você não conseguir construir um diálogo com a pessoa, mas ficar ali repetindo a mesma coisa. A pessoa vai imaginar o quê? Ou ela não está bem da cabeça, ou está passando por alguma situação difícil, não está conseguindo ter... formar, né, um diálogo e tá com algum problema. A pessoa não vai achar que você tá normal da cabeça. Então, o Senhor, ele nos ensina como nós devemos orar. Primeiro, não faça da sua oração como se fosse um palco para que todos vejam que você é uma pessoa de oração. Não é necessário isso. O Senhor te convida a ir para um ambiente onde você não se distraia, um ambiente que você vai ali se relacionar com Deus, no secreto.
Às vezes você pode falar assim, ah, poxa, mas eu não tenho, minha casa é pequena, eu não tenho um ambiente, eu não tenho um espaço. Entenda uma coisa, nós precisamos desmistificar algumas coisas. Então o Senhor, Ele nos chama para um lugar onde que não tenha distrações, pode ser um jardim, pode ser no banheiro da sua casa, um lugar onde você não se distraia. Porque o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. E não use de vãs repetições, porque acho que nós, né, imaginamos que por muito nós falarmos, Deus, ele vai acabar atendendo ao nosso pedido e nós não precisamos ser assim. Mas se ainda assim você disser, nossa, ainda mesmo diante dessas orientações do Senhor Jesus, muitas vezes eu me sinto fraco, eu não consigo construir um diálogo em oração a Deus. Veja o que diz o livro de Romanos, no capítulo 8, nos versos 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Veja que você e eu, nós temos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo, nos nossos momentos de fraqueza, ele intercede por nós diante de Deus, porque aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E aqui eu quero trazer um exemplo. Imagine você precisa transportar uma mesa muito pesada, tirar de um lado para colocar do outro. Com a sua força, você não vai conseguir. Ali você está expressando que você é fraco, você não consegue, você não tem forças suficientes para transportar essa mesa de um lugar para outro. Então você precisa da ajuda de uma pessoa. Então vem uma pessoa, você chama uma pessoa para auxiliar você a transportar esta mesa pesada de um lugar para o outro. E a pessoa ela não está transportando a mesa sozinha. Você, juntamente com ela, está transportando esta mesa. Então é exatamente o que Paulo está querendo dizer. Olha, muitas vezes nós somos fracos, nós passamos por adversidades, situações difíceis, e nós não conseguimos expressar exatamente aquilo que nos convém. Nós não conseguimos orar, nós não sabemos como orar. Mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo é um aliado seu e meu nesta jornada. Nós não estamos sozinhos de maneira nenhuma. O Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos como se deve orar. E aqui no livro de Romanos, Paulo está dizendo, olha, você tem um Espírito Santo que no seu momento de fraqueza, você não saber orar, não saber expressar, não saber como pedir, ele vai interceder por você diante de Deus. Então, orar corretamente, como orar corretamente, é apenas um mito. A Bíblia nos ensina exatamente, a palavra de Deus nos ensina exatamente como nós devemos fazer. Não existe um dogma, não existe algo imposto. Não. Você deve expressar de forma genuína aquilo que existe em seu coração diante do seu Deus, do nosso Deus. Existe o Espírito Santo que no momento de fraqueza, ele vai interceder por você. Então não existe motivos para que você diga, eu não sei como orar corretamente. Eu espero que esse ensino de hoje traga luz à sua mente e a partir de hoje você seja um homem e uma mulher de oração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.